Eu quero, nesta oportunidade, te cumprimentar com a doce e mega paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te desejar alegria do Senhor, a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida, te concedendo a bênção do nosso Papai Celestial. Hoje nós vamos meditar em 2 versos que nós encontramos no livro de Provérbios, capítulo 3, o verso 1, o verso 2, que diz o seguinte: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Que 2 versículos importantes nós encontramos. E aqui o proverbista ele fala da seguinte maneira ao nosso coração. Quando nós atentamos para a primeira expressão do verso 1, nós vamos ver que a palavra de Deus, o Senhor nosso Deus, ele nos trata como filhos. Ou seja, o desejo do Senhor, o desejo do Altíssimo, é que nós não sejamos somente servos dele, mas que nós sejamos filhos, adotados, pelo poder e a graça do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Então a primeira expressão é filho meu. E quando nós prosseguimos no verso 1, o proverbista vai falar o seguinte: não te esqueças da minha lei. Isso é um ponto importante de observação. Quantas pessoas nos dias de hoje têm se esquecido de Deus? Têm deixado Deus de lado? Quantas pessoas que às vezes dizem que são cristãos, não têm orado mais, não têm meditado mais na palavra de Deus, estão vivendo uma vida totalmente longe de Deus, destituído da glória de Deus, separado de Deus, longe da aliança que Deus quer estabelecer com o homem, que Deus quer estabelecer com o seu povo. Nós vemos aqui, ao mesmo tempo que Deus nos trata, que a palavra nos trata como filho, filho meu. Nós vemos que muitos têm se esquecido, não te esqueças da minha lei, diz a palavra de Deus. Aí a parte B do verso 1 diz: e o teu coração guarde os meus mandamentos. Ou seja, a prioridade da nossa vida, o primeiro lugar na nossa vida é guardar a doutrina do Senhor. E a mensagem de hoje tem como tema: obedece a minha doutrina, diz o Senhor. Você tem procurado obedecer, guardar a palavra de Deus no coração? Muitas das vezes as pessoas têm guardado a palavra de Deus apenas na mente. E com o passar do tempo tem se esquecido de Deus, tem se esquecido da palavra, tem abandonado a palavra, mas nós devemos guardar no coração. Quando nós olhamos para as palavras do salmista Davi, diz: guardei a tua palavra, Senhor, no meu coração, para não pecar contra ti. Então você tem procurado guardar no seu coração os mandamentos do Senhor, a doutrina do Senhor. Você tem procurado meditar na palavra, crescer na palavra, ter prazer na lei de Deus, de dia e de noite, meditar na palavra de Deus, buscar o conhecimento de Deus. E aqui a palavra de Deus está nos dirigindo: filho meu, não te esqueças, guarda a minha palavra no teu coração. E o verso 2 diz o seguinte: porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Ou seja, quando nós guardamos a doutrina do Senhor, quando nós prontificamos em procurar em primeiro lugar agradar a Deus, obedecer os seus mandamentos, o que vai acontecer? Deus vai garantir a promessa de bênção na tua vida, na nossa vida. Quem guarda a palavra de Deus tem a garantia da promessa de Deus se cumprindo na sua vida. E a primeira promessa que nós vemos no verso 2 é que serão dias aumentados, acrescentados. Quantas pessoas nos dias de hoje estão vivendo pouco?
Mas a promessa de Deus para aqueles que guardam o mandamento, para aqueles que obedecem à doutrina do Senhor, é dias acrescentados, vida longa. É a primeira bênção que nós encontramos aqui no verso 2. O que mais? Dias de vida. Quando nós observamos aqui, o proverbista fala dias de vida, ele está querendo dizer, não é apenas viver por viver, mas ter a vida de Deus em nós, no nosso ser. Porque tem pessoas que apenas existem aqui nesta terra, mas não pode dizer que está vivendo a vida de Deus. Mas Deus garante para aqueles que procuram guardar o mandamento, a doutrina do Senhor, no seu coração, obedecer a palavra, dias acrescentados, dias aumentados, vida longa, dias de vida e, em terceiro lugar, dias de paz. Nós estamos vivendo os dias de inquietude, de ansiedade, de distúrbios. Quantas pessoas estão transtornadas nos dias de hoje? Por quê? Porque está faltando a paz. Porque está faltando a paz que provém de Deus, do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas estão ansiosas nos dias de hoje? Quantas pessoas nos dias de hoje estão dando cabo da sua vida, tirando a sua própria vida? Mas aqui Deus promete para aqueles que guardam a doutrina, aqueles que guardam o mandamento no coração, que obedecem à palavra do Senhor, dias de paz. Essa tranquilidade no coração, essa presença gloriosa do Espírito Santo de Deus que causa consolo, conforto, quietude, a graça de Deus. Fique com essa palavra. Guarde no seu coração. Procure obedecer à doutrina do Senhor. Você é tratado como filho. E você é conclamado por Deus pela palavra para não se esquecer do Senhor. Você pode até se esquecer do Senhor. Você pode até abandonar o Senhor. Porque é um direito seu. Obedecer ou não a palavra de Deus. Você é que escolhe. Mas as consequências você não pode fugir. Se você abraçar o Evangelho, se você viver o Evangelho, se você viver a doutrina, você vai ter a bênção de Deus. Mas se você também não quiser o Evangelho, rejeitar a doutrina do Senhor, a consequência será tenebrosa, será terrível. E Deus não quer isso para você. Quando nós lemos no livro de Deuteronômio, Deus apresentando para o povo de Israel e apresentando para toda a humanidade, eis que eu apresento diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Agora ele diz assim, escolhe o caminho da vida, que é eu mesmo, Senhor, que te abençoo. Então você tem a oportunidade de receber a bênção, de receber o Senhor, de obedecer a sua palavra, ou também você tem o direito de rejeitar a palavra. Mas, rejeitando a palavra, a consequência é terrível. Mas abraçando o Evangelho, vivendo o Evangelho, é a certeza de vida eterna. Fique com essa palavra. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ajude, hoje e sempre, você e toda a sua família, em nome do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que está à direita do Pai. Amém.